noite, Stefano. Quem mais tá por aí? Quem tá acordado? Penha, Rio de Janeiro. Sara. E aí, vamos fazer uma revisão? Imagino, Stefano. Por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Boa noite, Clésio. Tá sumido. Boa noite, Bárbara. Ah, André, que ótimo. Você ganhou, então, no número de corações? Boa noite, Irajá, Rio de Janeiro, Goianésia. Boa noite, Mauro. Quem tá aí de Montes Claros? Ah, o Periscope Missão MPF, eu estou preparando, porque eu tenho muita coisa para falar por lá também. Marabá, legal, Pedro. Pois é, Elton, não, agora eu vim aqui para dar umas dicas de direitos humanos, para fazer uma revisãozinha de direitos humanos para quem vai fazer prova aí, a prova do Pará. Vamos? É isso aí, Delta Goiás. São revisões rápidas. Oi, professor, tem sim. É igual o Periscope, @prof. Vivian Cristina. Vamos lá. Então, todo mundo aí, pensamento positivo para eu falar uma questão da prova de direitos humanos. Vamos lá, que Deus me ilumine, né? Gente, vamos começar aqui pelo raciocínio básico da formação do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O que as bancas gostam de perguntar, e o André trata disso no livro dele, pode aparecer uma questão para vocês. Antes de surgir o Sistema Internacional de Direitos Humanos, criado pela ONU no pós-Segunda Guerra, nós tivemos 3 precedentes históricos importantes já no século XX, mas que são anteriores à criação desse Sistema Internacional de Direitos Humanos. Quais são esses 3 precedentes? Vamos lá? Primeiro precedente, direito humanitário. E não confundir direito humanitário com direitos humanos. Direito humanitário é o conjunto de regras aplicáveis em situação de guerra. Se a banca perguntar se pode ser guerra civil, sim, pode ser guerra civil também, não é guerra interna, não precisa que seja um conflito entre estados soberanos. Pode ser também uma guerra civil, e isso vai caracterizar aí a aplicação das normas de direito humanitário. Boa noite, Nando. Então, é para mostrar que mesmo numa situação de guerra existem limites. O Estado não pode fazer tudo o que ele quiser, não é? Ele tem que respeitar ali direitos da população civil, dos soldados fora de combate. Então, lembrem-se que direito humanitário está relacionado à guerra. Lembrem-se da grande instituição que é a Cruz Vermelha Internacional. É o grande símbolo do direito humanitário. Segundo precedente, a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Boa noite, irmã. Também sou sua fã. A criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 1919, 1920. Assim como a criação da Liga das Nações, que foi a sociedade antecessora da ONU. Então, a OIT nós sabemos que tem aí um objetivo muito claro de proteger direitos dos trabalhadores, não é? Normas de bem-estar, de proteção dos direitos dos trabalhadores. E a Liga das Nações, no pós-Primeira Guerra, tinha como objetivo reunir países em prol da manutenção da paz e da segurança internacionais. Manda nudes é demais, né? Ai, meu Deus. Então, nós tivemos esses 3 precedentes históricos que tinham 2 objetivos comuns. Isso já foi questionado em provas, 2 objetivos comuns. Quais seriam esses objetivos? Proteção de direitos humanos e relativização da soberania dos estados.
Se nós repararmos, né, em todos eles, nós tínhamos essa intenção de mostrar para os países que eles não são mais absolutamente soberanos, que eles precisam estabelecer aí, eles precisam respeitar limites. Boa noite, Alessandra. Dicas aqui de direitos humanos. Que eles precisam respeitar limites que venham desse cenário internacional, né? Então, poderia ser uma questão aí, os precedentes históricos do processo de universalização dos direitos humanos. Direito humanitário, Liga das Nações e OIT. Tem como objetivo proteção de direitos humanos e relativização da soberania estatal. Ah, eu te vi lá, Nando. Verdade, estava assistindo, sim. Outra questão importante, agora passando então a criação da ONU, né, o grande passo que foi dado no pós-Segunda Guerra para auxiliar na proteção de direitos humanos. A ONU tem 3 grandes objetivos: manutenção da paz e da segurança internacionais, a cooperação entre os povos aí, tanto... Diga, Wellington. Ai, Wellington, não, esse é um pensamento muito equivocado. Uma outra hora nós conversamos sobre isso. Então vamos lá. Agora não vai ficar com sono mais não. Nós temos aqui, dentre os objetivos principais da criação da ONU, né, a manutenção da paz e da segurança internacional, a proteção de direitos humanos, e é o que mais nos interessa, e o progresso econômico e social de todos os povos. E para começar a proteção dos direitos humanos, para desenvolver esse objetivo de proteção de direitos humanos, a ONU dá o seu primeiro passo, que é criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Lembrem-se da data. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi apresentada em 10 de dezembro de 1948. Natureza jurídica da Declaração Universal tem natureza jurídica de recomendação. A natureza jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos é de recomendação. Não é um tratado internacional, é uma recomendação. Se é assim, a maioria da doutrina entende que não tem força jurídica vinculante, por não ser um tratado, mas é claro que é um documento importante, né, que traz valores éticos, morais, que devem ser observados por todos os países. Então, nós chamamos aí esse tipo de documento como documentos do soft law. São documentos que, exatamente, Stefano, são documentos que, apesar de não terem força jurídica vinculante, são recomendações, são importantes e devem ser observados. E lembrem-se desses 2 valores que aparecem muito em questões, valores éticos e morais, já que os países tinham que reconstruir o paradigma dos direitos humanos que ficou destruído, principalmente depois dos horrores aí observados na Segunda Guerra Mundial, né, em especial com o nazismo. Então eles queriam um referencial ético-moral e vem o texto da Declaração Universal. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não cuida dos direitos de terceira dimensão. Nós só temos no texto da declaração direitos de primeira e segunda geração. E recordando quais são esses direitos, nós temos como direitos de primeira geração os direitos de liberdade, são os direitos civis e políticos lá do século XVIII, né? Nós temos na segunda geração os direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos de igualdade. E temos os direitos de terceira geração ou dimensão, que são os direitos de fraternidade ou solidariedade. A paz se encaixaria aí para a maioria dos autores como terceira geração. Então, vocês vão se lembrar que só são desenvolvidos na declaração os direitos de primeira e segunda, civis e políticos, sociais, econômicos e culturais, tá certo? Se aparecer na questão, meio ambiente está protegido na Declaração Universal, patrimônio histórico está protegido na Declaração Universal, falso. Esses direitos não estão protegidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos porque são de terceira dimensão. Mas atenção à seguinte pegadinha. O valor da terceira geração foi previsto na Declaração Universal? Sim.
porque no artigo 1º da Declaração Universal nós teríamos, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Não, Stefano, ela não desenvolve o direito à paz. Ela traz como objetivo, mas ela não traz como um direito a ser assegurado a ninguém, como ela faz com primeira e segunda dimensão. Né? Ela traz lá no preâmbulo solução pacífica dos conflitos, mas isso seria mais um valor do que um direito. Não deu tempo de colocar direitos de terceira dimensão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela simplesmente menciona o valor da fraternidade, tá? Então, essa é uma boa pegadinha. Se a declaração não tinha força jurídica vinculante, o que a ONU teve que fazer? Teve que criar tratados internacionais para conferir força jurídica vinculante à declaração. Que tratados foram esses? E um deles até apareceu lá na primeira prova da FUNCAB. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Se na declaração as duas dimensões estavam juntas, nos pactos essas gerações foram novamente separadas. Houve um tratado para os civis e políticos e outro tratado para os sociais, econômicos e culturais. Gente, essa informação já possibilitava aí que vocês praticamente acertassem a questão sobre os pactos. A questão sobre o pacto, né, que apareceu lá na primeira prova da FUNCAB. Por quê? Eles perguntaram o que constava do pacto dos civis e políticos e colocaram vários direitos de segunda dimensão. Então, se você sabe que se o pacto é dos direitos civis e políticos, só pode ter direito de primeira dimensão, e se o dos sociais, econômicos e culturais só pode ter direito de segunda dimensão, já fica bem fácil eliminar várias alternativas, né? Então, o que aparece no Pacto dos Civis e Políticos? A proteção da vida, da integridade física, psíquica, liberdades, né? Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Lembrem-se das previsões sobre pena de morte, que são bastante cobradas em provas. Para que um país ratificasse esse tratado, ele não necessariamente teria que ter abolido a pena de morte. O que o pacto exige é que ele, se ele já tiver acabado com a pena de morte, né, se ele já tiver abolido a pena de morte, ele não pode restabelecer. Se ele já tem pena de morte que seja para crimes mais graves, então a intenção é de restringir, mas o pacto ainda não exige uma abolição completa. E lembrem-se que o pacto não admite a aplicação da pena de morte para pessoas que tenham menos de 18 anos e nem mulheres em estado gestacional. E eu lembro que a questão da FUNCAB falava em pessoas maiores de 21 anos. Errado, né? Menores de 21 anos, menores de 18, mulheres grávidas. Não confundir com o Pacto de San José, que não admite pena de morte para menores de 18, mulheres grávidas e maiores de 70. Isso é lá do Pacto de San José, não é do Tratado da ONU, tá? E nesse pacto nós tínhamos como forma de monitoramento a sistemática de relatórios. Os países teriam que enviar os seus relatórios, né? E como uma cláusula facultativa, a comunicação interestatal. Faltava uma muito importante, que era a sistemática das petições individuais. Isso veio posteriormente por um protocolo. Então, o Pacto dos Civis e Políticos tem 2 protocolos. Um para incluir as petições individuais como forma de monitoramento. Indivíduos que tiverem esses direitos violados poderão levar a violação à ONU, cumpridos certos requisitos, né? E para os países que aceitassem essa forma de monitoramento. E um segundo protocolo relativo à abolição da pena de morte. Então, para esses são 2 protocolos. O pacto é de 66 e entrou em vigor em 76. Isso vale para os 2. Os 2 tratados foram elaborados em 66, entraram em vigor em 76. O Brasil ratificou os 2 em 92, no mesmo ano que ratificou o Pacto de San José. 1992 é o nosso grande ano aqui no Brasil. Né? Foi quando nós ratificamos os pactos mais importantes na proteção dos direitos humanos. Os 2 pactos da ONU e o Pacto de San José aqui nas Américas.
tá? O Pacto dos Sociais, Econômicos e Culturais, por outro lado, vai trazer os direitos de segunda dimensão, que são aqueles que vão exigir mais do Estado, que são de aplicação progressiva, né? Que vão exigir aí uma programação financeira, inclusive, por parte dos estados. Stefano, mas faça aí um resuminho com essas datas mais importantes, só para você ficar tranquilo se as questões mencionarem datas, né? E esse pacto, gente, dos direitos civis e políticos, dos direitos sociais, econômicos e culturais, ele traz direitos que aparecem para nós na Constituição, principalmente ali do 6º ao 11. Então, todos os direitos dos trabalhadores aparecem nesse pacto: direito à saúde, trabalho, educação, proteção ao abrigo, os direitos das pessoas estarem protegidas contra a fome, direito ao abrigo da fome. Nós não temos um específico, né? Eles começam a cuidar de direito ambiental, Stefano, na década de 70. Primeiro documento, a Declaração de Estocolmo, na década de 70. Então, nesse Pacto dos Sociais, Econômicos e Culturais, a ONU vai dar um prazo maior para que os países consigam se programar e concretizar esses direitos. E esse tratado tinha como única forma de monitoramento a sistemática de relatórios. Aí vem um protocolo facultativo com todas as formas de monitoramento: petição individual, comunicação interestatal, a possibilidade de investigação in loco e as medidas cautelares, não é, em caso de urgência. E a grande particularidade desse protocolo é que o Brasil não ratificou o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Guardem isso, porque é uma pergunta frequente por parte das bancas. Tratados que ainda não foram ratificados pelo Brasil, esse é um deles. O Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais foi ratificado, mas o protocolo ao pacto ainda não foi ratificado pelo Brasil, tá? Então, resumindo, os 2 pactos foram ratificados e os 2 protocolos ao Pacto dos Civis e Políticos também. Mas o protocolo ao Pacto dos Sociais, Econômicos e Culturais não foi ratificado, tá certo? Então, essa é uma pergunta que normalmente as bancas gostam de fazer. Vou falar com vocês 3 tratados importantes que ainda não foram ratificados pelo Brasil. Esse protocolo ao Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, a Convenção da ONU que protege os trabalhadores migrantes e suas famílias também não foi ratificada pelo Brasil, e o 3º protocolo facultativo, a Convenção dos Direitos da Criança. Então, repetindo: protocolo ao Pacto dos Sociais, Econômicos e Culturais, Convenção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias, e 3º protocolo, a Convenção dos Direitos da Criança. A Convenção dos Direitos da Criança e seus 2 protocolos primeiros já ratificamos, só o 3º aqui não, tá? Então, podia cair essa pergunta lá para vocês, né? Tratados não ratificados pelo Estado brasileiro. Esses 3 poderiam aparecer aí como respostas. Outro aspecto interessante que não foi cobrado na primeira prova: relativismo versus universalismo. É uma discussão interessante. Quando a ONU fala na proteção universal de direitos humanos, cria a Declaração Universal, a sua ideia é que os direitos humanos devem ser protegidos, né? Por todos os povos, em todas as nações, que os países conseguiriam chegar a um consenso, que seria possível estabelecer uma ideia de ética e de moral universais. Só que esse pensamento da ONU encontra séria resistência por um grupo de países, especialmente países muçulmanos, que têm uma cultura diferente. Então, esses países vão dizer o seguinte: olha, não é possível proteger direitos humanos sem considerar a cultura de cada país. Essa proteção só é possível a partir das peculiaridades da cultura de cada país. São os relativistas culturais. Então, nós tivemos esse sério embate de ideias. Aí as bancas gostam de perguntar o seguinte: teoricamente, quem está vencendo esse embate? Teoricamente, o universalismo é que está vencendo. Por quê?
Se em 1948 nós só tínhamos 56 países para aprovar a Declaração Universal, em 1993, 171 países se reuniram em uma conferência, um programa de ação mundial em Viena, e reanalisaram, né, o caso da Declaração Universal. Eles fizeram aí uma avaliação se alguma coisa poderia ser modificado, né, se precisaria ser modificado, já aí com 45 anos da declaração, e entenderam que deveria ser reforçada a universalidade dos direitos humanos, a indivisibilidade e complementariedade. Sendo assim, continuamos com essa teoria adotada pela ONU. É possível sim estabelecer um consenso para a proteção dos direitos humanos. E há uma frase famosa que às vezes aparece em questões: diferenças culturais não servem, né, não podem servir como justificativa para a violação de direitos humanos. E aí nós temos casos terríveis que são de práticas adotadas em muitas culturas e que nós consideramos violação de direitos humanos. Por exemplo, a mutilação de órgãos genitais femininos, a morte de crianças que nasçam com deficiência em algumas culturas, e não seria possível aceitar isso dentro da proteção de direitos humanos, né? Então essa frase da ONU ficou famosa. Não é possível que as diferenças culturais justifiquem a violação dos direitos humanos, por mais que na prática a gente perceba que esses conflitos são muito frequentes, não é? Infelizmente, nós assistimos aí guerras, conflitos terríveis envolvendo a intolerância religiosa. Olha aí o caso da França, o problema do uso do véu, do niqab pelas mulheres muçulmanas, que isso não é permitido em espaço público. Tem uma lei francesa que proíbe, adotando claramente a corrente universalista para dizer que essas vestimentas serviriam como uma forma de subjugar a mulher, que isso violaria a igualdade entre homens e mulheres. Então é um embate muito difícil de ser resolvido, né? Porque o ideal, como é que nós iríamos solucionar isso? Através de um diálogo intercultural. Nós partiríamos de um universalismo de partida, que é o da ONU sozinho, e depois do diálogo ele se transformaria em um universalismo de chegada ou de confluência. Só que para acontecer isso, as culturas esses países teriam, né, que ceder em alguns aspectos aí da sua cultura, e isso hoje nos parece impossível, principalmente porque esses países não reconhecem a igualdade entre homens e mulheres. Então fica muito difícil. Exatamente, esse diálogo, né, é praticamente impossível. Mas em provas, o que vocês vão marcar? Que prevalece a corrente universalista, que surge com a Declaração em 1948 e é reforçada no Programa de Ação de Viena por 171 países em 1993. Tá certo? Então, pessoal, hoje era isso que eu tinha para falar com vocês aqui, dicas rápidas sobre direitos humanos. E amanhã eu ainda trago mais algumas coisas de direito constitucional para vocês, tá? E falo um pouquinho sobre o sistema americano, Pacto de San José, Comissão e Corte, que também não caiu na primeira prova, né? Talvez apareça aí agora uma questão sobre o sistema americano, tá? Então, boa noite para vocês. Fiquem tranquilos, né? Não é um momento de ninguém ficar aí ansioso, não. Vamos tentar relaxar. O que vocês forem fazer, tentem fazer assim de uma forma mais light, que é para não estressar. Bárbara, que bom, que ótimo. Conhecimento nunca é perdido, né? A gente sempre aproveita, então mesmo quem não vai fazer essa prova, pode aproveitar aí as dicas em uma outra prova de direitos humanos. Obrigada. É isso mesmo. Sai neurose, tranquilidade agora. Durmam bem, né? Não vamos deixar aí sono acumulado, não, que isso não é bom. E amanhã eu passo para dar mais umas dicas e desejar uma boa prova para vocês. Tá bom, pessoal? Ótima noite, então. Fiquem com Deus. O outro Periscope, eu ainda não fiz nenhuma live, André. Só fiz a live lá de apresentação. E quero começar com...
Tô querendo falar da decisão da Corte Interamericana, a decisão que condenou o Brasil ontem. Acho que eu vou começar com essa. Tá joia? Então, um beijão pra vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. O outro, Rafa, é @missãompf. Lá eu vou falar de temas do edital do Ministério Público Federal. Tá? Não como professora. Vocês estão se lembrando disso, né? Não como professora. Que eu não dou aula dessas disciplinas, mas só para a gente discutir os temas. Boa noite, Sara. Fica com Deus aí. Tudo de bom para vocês. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.